Ó Deus, nós queremos te louvar por esta noite e pedimos que a tua palavra fale aos nossos corações. Derrame tua graça sobre ela e nossas vidas, possamos ser desafiados a viver vidas que glorifiquem a Cristo em tudo. Te peço em nome de Jesus. Amém. O Salmo no quarto, Salmo 12, se nós fôssemos ver um salmo por mês, nós estaríamos há um ano. Obrigado, Maria Eduarda. Nós estaríamos, Salmo 12, então seriam 12 meses. Só que, devido às nossas, muitas vezes, né, algumas interferências, não é o que acontece. Na verdade, nós começamos essa série em fevereiro de 2024. Isso, segundo meus cálculos, vai até mais ou menos 2040, 2038, né? Se eu não estiver aqui, quem tiver, continue, tá? Mas eu gostei do versículo do capítulo do Pedro. Ele fala de uma forma interessante, o primeiro versículo, nós vamos falar dele daqui a pouco. Agora, o fato é que não precisamos ter pressa, né, no estudo da palavra de Deus. Pelo contrário, né? A palavra de Deus nos exorta lá em Eclesiastes. Opa, mais uma. É, marido ar, mas tá bom. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 8:3, não se apresse em sair da presença dele, de Deus. As pessoas têm muita pressa para sair da presença de Deus. As pessoas não têm tempo para Deus. As pessoas acordam e já vão sair, se não para o trabalho, para a escola, ou ficar dentro de casa mesmo, já pega o celular. Há uma estatística que diz que os crentes andam mais com o celular na mão, leem mais notícias do celular do que leem a Bíblia. E não vem me dizer que, não, eu tenho a Bíblia no celular. Eu tenho 18 Bíblias em casa. Isso não significa que eu leio. Parece que os crentes têm negligenciado a comunhão com Deus, a leitura da palavra de Deus. Parece que os crentes estão esquecendo de quem eles são. E muito do que nós estamos vivendo como igreja hoje, não falando da igreja local, mas como igreja no geral, se dá por conta dessa negligência. As pregações que estão saindo, e não é nem de púlpito mais, né, são de palcos, pouco falam da palavra de Deus, pouco falam de arrependimento, pouco falam de perdão, de reconciliação, pouco falam de humilhação. Na verdade, fala mais de exaltação, né? Exaltar o homem, não a Deus. O Salmo 12, o autor é Davi, como foi lido nessa noite, ele clama ao Senhor para que o Senhor nos livre das pessoas bajuladoras. Alguns títulos, eu gosto sempre quando vou estudar a Bíblia, pegar as Bíblias que eu tenho, esses títulos não são inspirados, tá? É mais uma edição da Bíblia que se coloca. O que é inspirado é ali, ao mestre de canto para instrumento de 8 cordas, Salmo de Davi. Isso está escrito realmente, foi orientação de Davi. Mas o título em negrito, que não pode mais falar negrito, né? Mas em destaque, algumas versões trazem a minha, por exemplo, auxílio contra a falsidade. Outras versões dizem os discursos fáceis que consolam homens cruéis. Em outra versão, as palavras dos homens e de Deus. E, por fim, o flagelo das palavras pecaminosas. Então, são esses títulos que dá o Salmo 12. Embora todos esses títulos, né, nele fica evidente o uso e o abuso da palavra, por conta que nós vamos ver de palavras de bajuladores, o declínio geral da fidelidade entre os homens, especialmente em suas palavras, nos faz lembrar, ou recorre, né, a um escritor escocês que liderou a reforma protestante na Escócia, John Knox, né? E ele dizia o seguinte: salva-me, Senhor, a piedade morreu. Em um mundo abjeto ou abominável, como é raro o coração verdadeiro. Isso ele está falando lá em
acho que é 1700 e pouquinho. Imagina os dias de hoje, né? Então, o versículo 1, imediatamente, falando, salva-me, Senhor, porque não há quem seja piedoso. A versão do Pedro fala alguma coisa de... Como é que é, Pedro? Sumiram, cadê os fiéis? Olha quantos bancos vazios. Aonde estão os fiéis? Aonde estão os crentes que falam, que exaltam, que adoram o Senhor Jesus Cristo, que trocam a presença de Deus por qualquer outro motivo, que fazem com que a comunhão com os santos seja um segundo plano? Às vezes tem algo mais interessante. Ontem, o irmão Eduardo falou uma coisa, eu não lembro, algo a respeito disso. Quando ele falou de perder o primeiro amor, e não sei se o Pedro Nilson lembra, mas na hora eu lembrei de uma frase que eu costumo dizer que às vezes as pessoas perguntam para a gente: o que você vai fazer hoje, no domingo, né? O que você vai fazer hoje? Ah, nada de importante. Quer dizer, não é importante vir à igreja. Ele deu um outro exemplo também. Você lembra? Estou, estou lendo a Bíblia e orando. Isso. O presbítero perguntou para, né? O que está fazendo? Ah, estou aqui orando, lendo a Bíblia, meditando. Ah, já que não está fazendo nada de importante, vem comigo. Quer dizer, como não? Mas o que é mais importante do que... Eu duvido aqui, nós não estamos na época de carta, né? Mas eu duvido aqui que quem namorava, recebia uma carta da namorada, não parava tudo para ler. E não lia só uma vez, né? Lia várias vezes. Onde estão os fiéis? Davi fala na minha versão: salva-nos, Senhor, porque já não há mais pessoas piedosas. Já não há quem seja piedoso. Isso nos faz lembrar de Paulo falando aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10 a 14. E Paulo aqui ele está compilando, né? Dois salmos, o Salmo 14, 1 a 3, e o Salmo 53, 1 a 3. E lá em Romanos 3, então, no versículo 10, os irmãos devem conhecer bem, lembram bem dele, esse versículo, como está escrito: não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com línguas enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles as tem cheio de maldição e amargura. Então, esse é o retrato que Davi está levantando e que é um retrato bem atual. As pessoas, não há justo, não há sequer uma, as pessoas não se preocupam com Deus, não querem saber de Deus, trocam a comunhão do Senhor com qualquer outra coisa. E quando Paulo fala a respeito dessas pessoas, e Davi levanta essa questão, Davi ainda diz que são pessoas cujas bocas proferem mentiras, ou bajulação, torpeza nas palavras. Eu não quero levantar a questão, mas quem não se escandalizou, pode ser que lá na cidade dele o palavreado é aquele, mas na boca de um crente não fica bem o palavreado de um líder evangélico nessa semana que foi chamado para um esclarecimento diante da Polícia Federal. E as palavras não condizem com a boca daqueles que pregam a palavra de Deus. Ah, mas lá naquela cidade, na cidade dele, é comum falar desse jeito, mas não é bom, não fica bonito na boca de um crente. Principalmente quando ele fala para o Brasil todo, né? Talvez lá na intimidade dos amigos dele, né? Talvez não deveria, mas pode dizer, tudo bem. Mas sabendo que o Brasil inteiro ia ouvir, bocas mentirosas, bajuladores, palavras torpes, não combina com o crente. A geração perversa da época de Davi, ela é a mesma geração dos nossos dias, não muda nada. Mudou o manequim, mudou a roupa, né? Mudou o estilo, mas a pessoa é a mesma. As pessoas na época usavam outro tipo de roupa, andavam a cavalo, nós andamos de carro. Mas a pessoa, a essência, é a mesma. São pessoas
inclusive muitas delas sentadas nos bancos das igrejas, às vezes portando a Bíblia na mão, mas com um linguajar incompatível aos filhos de Deus. Quando eu assisto alguns líderes evangélicos falando em podcast, às vezes eu falo assim, mas será que essa pessoa realmente ela sabe o significado dessa palavra? Lógico que ele sabe. Mas eu já vi de boca de crentes assim, na porta da igreja, falando palavras que não deveria falar. Que o mundo fala naturalmente, mas que não fica bonito, não fica bem na boca do crente. A boca do crente deveria usar palavras que edifica, palavra santa, como diz o decano Queco, né? Né? Fazendo aí 63 anos hoje, né, Queco? Até meia-noite ainda tem festa. Sair daqui, vão tudo pra pizzaria, ele falou que eu pagar. Não vai não? Olha, tô falando palavras tolas, né? Mas a geração é a mesma, as pessoas são. As bocas bajulam. E essa geração, não apenas Davi, mas a nossa, ela é acusada de 3 coisas. Primeiro, de falsidade. Além de enganar de modo contínuo, com a maneira de viver, sem se preocupar onde e com quem estão conversando, suas palavras são mentirosas, são exageradas e com promessas que não pretende cumprir. Se fosse na boca de um político, eu não ficaria escandalizado, mas quando é na boca de um crente, palavras aparentemente inofensivas, como alguns dizem, é uma meia-verdade. Meia-verdade é mentira inteira, por inteiro, né? Uma fala vazia, bajuladora, cheia de lisonjeiros. Salomão adverte os jovens a fugirem, por exemplo, lá em Provérbios 6, 24 e 7, 5, Salomão ele adverte os jovens fugirem das mulheres adultas, porque elas usam esses artifícios. Capítulo 6 de Provérbios, versículo 24. Eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. E no capítulo 7, versículo 5, a instrução ao jovem, ele diz assim: eles os guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. E tem outros textos de Provérbios que falam a respeito disso, para fugir da mulher que usa palavras, né, elogios falsos para puxar um jovem para o seu para a sua cama, né? O rapaz era todo arrebentado, sujo, fedido, a mulher, a prostituta, a mulher, no caso, Salomão está tratando dessas mulheres, chega para ele, oi gato, tudo bem? Está bajulando, porque ela quer o dinheiro dele. Esse tipo de bajulação. Paulo também condena aqueles que fazem o mesmo. Novamente, Romanos capítulo 16, versículo 18. Romanos 16, versículo 18. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Acrescenta tudo isso aqueles que utilizam a palavra de duplo sentido, né? Então, pessoas que falam de maneira falsa, elogiam de maneira falsa, induz a pessoa, engana a pessoa, e às vezes com palavras de duplo sentido faz a mesma coisa. Outra coisa que a geração de Davi e a nossa geração é acusada de lábios bajuladores, pessoas que cobrem os outros de elogios insinceros. Sabe, tipo, eu já vi esse tipo de coisa. Aqui está um grande servo de Deus. Está falando isso da boca para fora. Ele não reconhece a pessoa. Está apenas querendo ganhar ponto com aquela pessoa. O louvor verdadeiro se transforma em bajulação quando atribui à pessoa virtudes que ela obviamente não possui.
Então, para querer se dar bem com o outro, ele fala coisas que o outro quer ouvir. Alguns até querem ser enganados e andam com pessoas que vão sempre bajulados. Mas aquelas pessoas que muitas vezes, e como crentes, deveriam nos chamar a atenção, nos ajudar a corrigir algo, ao invés disso, tecem elogios, nos enganando, né? Nós devemos fugir de pessoas assim. Esse tipo de conversa tem pelo menos 3 objetivos. Quando alguém chega bajulando o outro, enaltecendo uma coisa que ele não tem, ou que ele é, imagine chegar para uma pessoa com um problema físico e falar, não, mas você é perfeito. Não é perfeito. Você não vai falar que ela tem defeito, né? Que tem alguma deficiência. Mas, ou, você já foi numa loja experimentar uma roupa e você viu que a roupa ficou apertada, agarrada, não caiu bem, e a vendedora fala, mas ficou perfeito em você. É o seu número, né? Olha como combina a cor roxo com a abóbora na sua silhueta. Ela só quer vender. Então, não condiz com a realidade. Então, ou a pessoa faz isso de forma malévola, ou seja, quer que as pessoas acreditem no que está ouvindo, mas, na verdade, está enganando, prejudicando, às vezes até falando, né? Ah, não, você está bonita, bem. Pode ser assim que está lindo. E a pessoa faz isso só para depois ele ser prejudicado na rua, as pessoas darem risada dela, né? Ou ela faz isso para diminuir a pessoa, então ela diz, né? Fala, tece comentários para diminuir a outra pessoa, às vezes para humilhar a outra pessoa. Então, tudo que ela fala é para humilhar o outro. É, elogia só para levá-lo ao ridículo, né? Quer dizer, é, é, não é a realidade. E muitas vezes também com sarcasmo, diz o oposto do que é a realidade, sempre com um tom depreciativo. E Davi então chama atenção para essas pessoas de corações, de palavras falsas na boca, versículo 2, e coração fingido. A Bíblia já fala que o coração é enganoso, por natureza. E as pessoas ainda usam o coração enganoso para fingir e para enganar. Pessoas que pensam uma coisa e diz outra, pessoas que desejam aparentar algo que não são, se apresentam como pessoas piedosas, mas na verdade, na prática, são cruéis. Então, são corações fingidos, falsa piedade. E isso se descobre com o passar do tempo, por meio das suas atitudes, por meio de suas palavras. Você consegue distinguir tais pessoas, porque eu não lembro bem o ditado, mas ele diz mais ou menos assim: você pode enganar muitas pessoas por pouco tempo, pode enganar poucas pessoas por muito tempo, mas não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. Então, tem uma regra, né, na verdade, básica, que se você falar a verdade, você nunca precisa lembrar do que você falou. Porque se você falar a verdade uma vez, a história sempre será a mesma. Mas se você mentiu para um e vai contar para outro, você tem que lembrar a história. E se você não lembra, você vai falar uma outra coisa. E aí, então, você vai se revelar como um mentiroso. Pessoas de corações fingidos. Pessoas que alcançam nos seus intentos. Pessoas soberbas que sempre estão acima do bem e do mal. Pelo menos pensam que estão, né? Porque elas se colocam acima, a maneira delas falarem se coloca, se revela. Acusam os outros de coisas que muitas vezes elas fazem também. Se acham superiores aos outros pela forma rebuscada de falar, mas na verdade só querem destruir a reputação da outra pessoa, querem envergonhá-la, né? Eu tentei lembrar, era uma novela antiga, não sei se era Saramandaia, tinha um professor que falava difícil, ninguém entendia nada, mas todo mundo aplaudia, né? E é mais ou menos que nem o professor Girafales lá do Chaves, né?
E eu tentei lembrar, mas não consegui. Aí eu confesso, eu usei a inteligência artificial para fazer um teste. Eu falei para a inteligência artificial me escrever uma frase com palavras bajuladoras, mas que, na verdade, tão somente eu quero chamar a pessoa de burra. Eu falei para a Elizabeth algumas, eu destaquei só uma. Então, ela colocou isso aqui. Você é um ser de intelecto rarefeito cuja capacidade de apreensão não alcança os contornos óbvios. É burro. Né? Então, uma pessoa que fala assim com você, ela está me elogiando, não, está chamando de burro. Então, pessoas que bajulam, pessoas que estão adulando, e não, você é isso, você é aquilo. Havia um tempo que os verdadeiros santos de Deus ansiavam que o Senhor calasse os lábios dos bajuladores, como o salmista nos fala aqui, mas parece que hoje em dia eles não querem isso, né? O tempo que eles pediam para que Deus imobilizasse a língua daqueles que se vangloriam de prevalecer com suas palavras e dizem, né, o que bem entende. Pessoas que não estão nem aí com a opinião dos demais. Mas isso mudou. Nos dias de hoje, as pessoas assim se aproximam de pessoas iguais. E não há repreensão de suas falas, pelo contrário. Provérbios 29:5. Provérbios 29:5 nós lemos: quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. Está armando um laço, né? Está armando uma cilada. O versículo 3 e 4 diz que o Senhor corte, né? É o desejo deles que eu acabei de mencionar, corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. E eles têm orgulho disso, porque eles falam no versículo 4: com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Você já ouviu esse tipo de coisa? A boca é minha, eu falo o que eu quero. Uma pessoa que diz isso não conhece a palavra de Deus. A boca é minha, eu falo o que eu quero. Aqui é a resposta: os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Não tem mesmo, não tem. Deus não é teu Senhor. Você é Senhor de si. Você é dono do seu coração. Você não canta, tu é o dono do meu coração. Você canta, eu sou o dono do meu coração. Né? Pessoas que agem assim. É incrível. Dentro de igrejas. Infelizmente, isso acontece cada vez mais, né? Se isso fosse lá no cenário político, na Câmara dos Deputados, senadores, tribunal, a gente sabe que isso acontece. Mas na igreja, líderes adulam as ovelhas para obterem ganho com isso. Ou você acha que frases como você é especial para Deus, você nasceu para ser cabeça e não cauda. Alguém falou isso ontem ou hoje, alguma coisa parecida, e eu pensei, eu vou usar isso aí, agora eu não anoto, né? Acabei esquecendo. Mas são coisas que dizem, até cânticos, né? Você tem valor, né? E aí as pessoas, eu sou a queridinha de Deus. Tem um famoso pregador, a frase é dele, eu lembro ele, mas eu não lembro a frase que ele falou. Algo, o que fala se Deus te deu a visão e você viu e tocar é seu, coisa parecida, né? Essa semana ele falou algo parecido. Né? Sim, são coaches, né? Pessoas que estão apenas tentando levantar a autoestima, mas não preocupado com o coração. Deus odeia. A pessoa fala assim, é outra frase. Olha, Deus te ama. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Quantas vezes eu falei isso também, até o dia que eu encontrei Provérbios 15:9. Aí eu descobri que essa frase não tem nada a ver com a palavra de Deus. Provérbios 15:9. O caminho do 15:9, não 19. O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. Então, quem que Deus ama?
que segue a justiça. Mas Deus odeia, abomina o caminho do ímpio. Quem está no caminho do ímpio? O pecador. Então Deus odeia o pecado e também aquele que peca. E ele só vai ser amado se arrepender dos seus pecados e confessar Cristo como seu Salvador. Enquanto ele não fizer isso, Deus continuará, João fala, sobre ele permanece a ira de Deus. Mas não é isso que nós ouvimos, né? Nós ouvimos o contrário. O povo ouve dos seus líderes palavras de bajulação. Eu peguei também algumas frases de palavras que possam bajular o seu pastor. Aí no meu aniversário vocês vão fazer isso aqui, tá? Escrevendo no cartão. Cada palavra que sai da boca do nosso líder é um tesouro que devemos guardar no coração. Não, você tem que guardar no coração a palavra de Deus. O que eu falo, muitas vezes você joga fora. Né? Ou que cada membro dessa igreja se espere na vida do nosso líder para alcançar a plenitude. Vocês estão perdidos. Para alcançar a plenitude espiritual. Sigam a Cristo, não a mim. E para, como diz o ditado, entortar o cabo do quiabo, a sabedoria que emana do nosso pastor nos ilumina e nos protege do mal. Quem te protege do mal é a palavra de Deus. Lâmpada para o meu pé, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. E não a sabedoria que emana do pastor. Na verdade, eu sou pouco sábio. Né? Mas é isso que as pessoas falam. Ficam bajulando os seus pastores, os seus líderes. Não que o pastor não tenha que ser exemplo de piedade. Não que o pastor não tenha que ser uma pessoa que use palavras sábias. Mas, gente, menos, né? Não vamos exagerar. Quando a gente sabe que não é, muitas vezes, a verdade. O nosso propósito é sermos cópias de Cristo, não de homens. Paulo nos ordena, ali em 1 Coríntios 1:11, e ele nos exorta a imitá-lo. É interessante aqui, né? As pessoas confundem aqui, acham que você tem que me imitar, tá? Não, Paulo não está falando isso. 11:1. 1 Coríntios 11:1. 1 Coríntios 11:1. Sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Paulo, ele não está nos exortando a imitar ele diretamente. Ele está nos exortando a imitarmos a Cristo. Então, Paulo não está dizendo, olha, sejam meus imitadores. Não, imitem o que eu faço. O que eu faço? Eu imito Cristo. Então, ele não está diretamente se colocando ali, a ele como um fim em si. Mas imitar Cristo através do exemplo dele. Olha, Paulo está procurando imitar Cristo. Então, eu tenho que imitar Cristo como Paulo imita. E não ao contrário. Eu tenho que imitar Paulo. Não, eu tenho que imitar Cristo, porque Paulo imita Cristo. E aí, muitas vezes, as pessoas esquecem disso. E acabam enaltecendo de maneira mentirosa pessoas que deveriam ser, muitas vezes, exortadas até pelas suas atitudes. Voltando ao Salmo 12, o verso 5 e 6. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Aqui é a resposta ao gemido dos pobres e necessitados. Aqueles que sofrem por mentirosos, aqueles que sofrem na mão daqueles que dizem que a boca é minha, eu faço o que eu quero, né? Os lábios são meus, eu sou o Senhor das minhas palavras. O salmista nos lembra que o Senhor promete se levantar e conceder salvação que tanto eles desejam. E devemos confiar na palavra de Deus e não nas palavras dos homens. Se você está passando por uma situação difícil,
Em vez de buscar, você pode buscar, é lógico, a exortação ou conselho de um irmão, de uma irmã que te oriente na palavra de Deus. O que acontece hoje não é isso. Olha, eu acho que você deveria agir dessa forma, porque a Bíblia diz isso. Não, esquece isso. Você tem que ser, é isso mesmo, segue para esse caminho. Você tem que ser mais aqui feliz. Você tem que ser feliz, né? Você não pode querer achar que você está culpada. Imagina, você largou tua esposa e seus filhos para viver uma aventura, é porque teu coração te encaminhou para isso. Seja feliz. É isso que a gente ouve. Então, a palavra de Deus nos exorta a ouvirmos a palavra de Deus e não a dos homens. Por quê? A ouvir a palavra de Deus e não a dos homens. Por uma única questão. A palavra de Deus nunca falha. A palavra de Deus, ela não mente. Ela é verdadeira. As promessas de Deus, como o salmista diz, são puras. Puro como a prata que passa pelo processo de refino. Uma prata refinada, ela está livre de impurezas. E ela é refinada no recipiente de barro. Por quê? Porque o barro ele é um material que suporta uma temperatura muito forte e não reage com o metal derretido. E isso garante, no processo, a purificação. Se fosse num outro recipiente, de ferro, por exemplo, o ferro soltaria impurezas na prata. E ele, então, não teria uma prata pura. É eficaz, né, esse processo, permitindo que as impurezas sejam removidas por meio do calor. Não há contaminação do metal. A prata de maior qualidade passa por esse processo 7 vezes. E Davi está falando que a palavra de Deus é pura como a prata, que é refinada 7 vezes. Não há contaminação. Os homens deturpam a palavra de Deus. Esses dias eu vi alguém dizendo algo, e eu falei, mas usou a Bíblia, né? Para defender uma tese. Eu falei, mas eu posso defender um monte de tese pela Bíblia. Eu posso defender o adultério pela Bíblia, se eu quiser. Né? Eu posso defender o assassinato. É só usar versículos da Bíblia aqui, exemplos da Bíblia, fora de contexto, eu faço o que eu quiser com a palavra de Deus. Eu posso até provar que Deus não existe. Né? Quer ver? Salmo 51, 53. Salmo 53. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Está vendo? A Bíblia está dizendo não há Deus. Se eu não sei o que significa a palavra insensato, eu vou acreditar que Deus não existe. Então, temos que confiar na palavra de Deus. E como Davi fala aqui no Salmo 12, o Senhor é ele que se levanta contra esses homens bajuladores, esses homens falsos. A palavra de Deus, nela não há engano. Deus não usa de lisonjeios para os homens. Não há duplo sentido. Não há erro na palavra de Deus. É sim, sim, não, não. O homem que deturpa a palavra de Deus. A palavra de Deus é absolutamente confiável. É o homem que não está disposto a seguir a palavra de Deus. Não quer seguir, acabou. Só que eles nunca vão dizer isso, né? Você não vai dizer isso assim. Ah, eu não quero seguir a palavra de Deus. Não. Eles vão dizer assim, eu sei, mas não consigo. Não consegue porque não submete. Porque quando nós submetemos a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós conseguimos vencer o pecado, vencer maus hábitos para a glória dele. É uma palavra absolutamente confiável. Muitas vezes nós confiamos nas palavras de homens mais do que na palavra de Deus. Quem prefere as palavras dos homens é porque quer ser enganado. Muitas vezes a pessoa quer ouvir a palavra que lhe traz algo de bom, né? E que está sendo enganada, na verdade. Ela quer ser enganada.
Mas a palavra de Deus que não muda, para nos agradar, ela é verdadeira. Ela aponta o pecado, ela aponta o erro, nos mostra onde estamos errando e nos chama a atenção. Agora, como é que eu vou entender isso se eu não pego a Bíblia? Às vezes tem Bíblias que ficam aqui na igreja uma semana, 2 semanas. Aí eu ponho aqui na frente para ver se a pessoa se toca. Vocês conhecem a história daquela irmã que quis agradecer a Deus, né? Senhor, eu quero agradecer a Deus, uma bênção. Ah, qual é a bênção, irmã? Eu pensei que tinha perdido o óculos, fiquei um mês sem, não sabendo onde estava meu óculos, estava até preocupado que eu tinha que fazer uma nova receita, fazer um novo óculos, ser tudo caro. Até que eu peguei a Bíblia e estava dentro do óculos a minha Bíblia. Ah, estava dentro da Bíblia meu óculos. Quer dizer, um mês que ela não leu a Bíblia, né? O óculos estava lá. As pessoas jamais vão mudar, as pessoas jamais vão conhecer a palavra de Deus, as pessoas jamais serão orientadas se elas não tiverem acesso diário à palavra de Deus, meditação na palavra de Deus. A Bíblia chama de pecado aquilo que o mundo chama de, por exemplo, desvio de conduta. Estava falando com a Elizabeth agora, vindo para cá. Por exemplo, o mundo chama de cleptomaníaco. A palavra de Deus chama de ladrão. Isso é roubo. Ah, é cleptomania. Não, isso é roubo. Isso são os rótulos que se dão, né? Você está roubando. Ah, porque cleptomaníaco é a ideia de doença, né? E doença não tem cura, às vezes. Não, isso é roubo. E a palavra de Deus nos fala como é que muda isto. O mundo chama de transtorno de comportamento sexual compulsivo. A palavra de Deus chama de adultério, fornicação, luxúria, devassidão. O que você tem? Ah, eu tenho um transtorno de comportamento sexual compulsivo. O que é isso? Não, assim, eu não posso ver uma mulher que. Né? Você é um tarado, pecador. Né? É pecado, você tem que se libertar disso, tem que correr para a graça do Senhor Jesus Cristo, abandonar os maus hábitos. Então, uma dica: tudo aquilo que chamam de transtorno, pode estar certo que a Bíblia fala que é pecado. É lógico, não estou falando aqui alguns casos, né? Mas você pega lá o CID e o DSM, que é a Bíblia da galera aí, tudo é transtorno, transtorno. Você vai ver, não, isso é pecado. Eu estou lendo o material para o próximo mês, no curso que eu faço, e está falando da bulimia. 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 Você sabe o que é, né? Até conta um exemplo de uma moça que ela induziu o vômito 84 vezes no mesmo dia. Ah, é doença. Não, é pecado. É o hábito de querer, de comer demais e depois se sentir culpado e provocar o vômito. É um hábito que tem que ser mudado. Não é doença. É um mau hábito que tem que ser curado por meio da submissão à palavra de Deus. Então, o negócio não é tão fácil assim, as pessoas, né, acham não, eu sou doente. Não, não é doente. Isso é pecado. E a Bíblia trata de pecado e fala disso. No caso, a comida, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Se não está sendo para a glória de Deus, é pecado. Glutonaria é pecado, embriaguez é pecado. Ah, ele é um alcoólatra. Mas alcoólatra é doença? Não, é pecado. É o mau hábito adquirido que leva a pessoa, de fato, a uma dependência do álcool. Mas que dá para abandonar? Lógico que dá para abandonar. Eu já vi pessoas que, ao se converter a Cristo, pessoas que entraram, não é nem bêbada, né? É trêpada, o pessoal fala, né? Ouviu o evangelho, aceitou a Cristo, nunca mais ficou embriagado. Por quê? Porque foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Ah, não, ele é dependente do álcool. É dependente porque ele quer. Porque se ele se submeter a Deus, ele vai ter a vida transformada. Porque a palavra de Deus é pura e verdadeira. E nela não há engano. E a gente muitas vezes fica dando desculpa para aquilo que é pecado. O que tem de crente se esconder atrás de um transtorno para encobertar uma vida de pecado não é pouca coisa. Eu não estou dizendo, de novo, né, que todos são assim. Mas até mesmo os que são diagnosticados com algum transtorno poderiam, sem bem mais
ser bem mais ajudados com a palavra de Deus do que com a palavra de homens. Então, se tem esse transtorno aqui, vamos usar a palavra de Deus para mudar isso aí, para transformar a sua vida, para fazer com que você reconheça que isso é pecado e que você se afaste dele e anda de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Tá? Mas muitos crentes acabam sendo bajulados, até mesmo por pastores que preferem tratar apenas como um desvio de conduta do que de pecado. Nós, como crentes do Senhor Jesus Cristo, que zelamos por um testemunho para a glória de Deus, devemos buscar no Senhor a proteção dessa geração, que para não se contaminar com ela, para sermos guardados não somente dos ataques, mas de qualquer forma de cumplicidade com ela, como nós temos visto nos dias de hoje. Vivemos numa geração perversa. O versículo 8 diz: os perversos andam por toda parte. Davi está escrevendo isso aqui quantos anos atrás? Mais de 2.500 anos. Os perversos andam por toda parte. Quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. E é interessante como que as coisas que não prestam têm evidência, né? As pessoas... Vai lá, não quero falar o nome da pessoa, mas um homem que se veste de mulher, linda, maravilhosa. Não é isso que a gente vê? Linda, maravilhosa. A gata, hein? É um gato. Não é uma gata. Mas é bajulação. É isso, ó. O mundo os perversos andam por toda parte. Né? E pessoas rondam os inocentes, desprezam a virtude, desprezam a palavra de Deus, não desejam ser corrigidas, exaltam o que é vil. E Provérbios 30, 11, ele descreve bem isto. Provérbios 30, 11. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. E o 14, até o 14, desculpa, de 11 a 14. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas, para consumirem os aflitos da terra e os necessitados deste mundo. É isso que Davi está falando aqui no capítulo 12, no versículo 8. Pessoas que usam a palavra, amaldiçoam o pai, a mãe, prejudicam o próximo. Né? Que Deus nos livre de tais pessoas e que nós não sejamos iguais a elas. Que a nossa boca tenha palavras sábias, palavras de bênção e não de maldição. Palavras que enaltecem, que exaltam. Palavras que possam até ser usadas para corrigir o próximo, mas nunca para desanimá-los, mas para aproximá-los de Deus. Que Deus os abençoe. Amém?